Meninas, hoje eu reuni vocês aqui, então, para a gente conversar sobre 3 passos para turbinar os stories do seu Instagram. E você pode pensar, nossa, mas são só 3 passos? É, para você saber que não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa mais simples do que você achava, do que você imaginava, tá? Apesar de ser muito importante, pode ser algo simples. Então, vamos lá. O que seria turbinar os seus stories? Turbinar, quando a gente fala disso, a gente tem aquela impressão de explosão, de foguete indo para o espaço, uma coisa que é muito rápida. E é justamente nesse sentido, de dar um impulsionamento, seja para o seu relacionamento com o público, seja para o crescimento do seu perfil, seja para as suas vendas. Você sabe que o meu conteúdo é focado em crescimento, principalmente em vendas, né? A gente tem um negócio digital, fazer do nosso Instagram algo profissional para nós. Então, turbinar o perfil com os stories seria isso, usar o story como uma ferramenta de alavancar o seu Instagram, que é totalmente possível de se fazer. Por quê? Porque o story é a melhor ferramenta que o Instagram tem para que você se relacione com o seu público. E eu já falei isso para você em alguns outros momentos, que entre a pessoa te seguir e comprar um produto seu, existe algo que é o relacionamento. É o caminho entre ela te conhecer e ela abrir o bolso para pagar para você por um produto. E esse caminho ele pode ser percorrido em pouco tempo ou ele pode demorar muito tempo para ser percorrido. Mas quanto maior for o relacionamento com o público, mais essa pessoa vai achar atalhos para comprar o seu produto. Quanto mais ela sentir que te conhece, ela sentir que você está presente no seu dia a dia, quanto mais você ganhar a confiança dessas pessoas, mais você vai ser merecedora de ter essa pessoa como cliente. Então, usar os stories é justamente isso, aproveitar uma oportunidade, aproveitar uma ferramenta que o próprio Instagram disponibiliza para fazer com que os seus resultados sejam maiores no Instagram. Ou seja, o Story é a melhor ferramenta do Instagram para aumentar o seu relacionamento com o público. Acho que se você tem dificuldade de se relacionar com o público, provavelmente você tem dificuldade também de fazer stories, porque essa é a ferramenta que as pessoas podem mais se relacionar com você. Não sei se você já viu algum Instagram que você percebeu que tem muito engajamento que não faz stories. Eu nunca vi. Eu nunca vi um Instagram que, tipo, a pessoa entra, tá cheio de posts, cheio de comentários, as pessoas comprando os produtos e não tem uma story nunca. Porque as pessoas não se sentem próximas. Elas querem ver quem tá por trás da marca. Então, eu acredito que você já imaginava tudo isso que eu te falei. Que isso que eu te falei não era novidade para você. Que você sabe que tem milhões de pessoas usando os stories. Que você sabe que dá para se conectar. Mas por que será que você não usa os seus stories direito? Provavelmente é porque você tem vergonha da sua aparência, ou porque você tem medo de ser julgada, ou porque você acha que não tem boas ideias de histórias, você não sabe se o seu conteúdo é interessante o suficiente, você não precisa ter todas essas características, basta ter uma para que te trave de fazer histórias. Se você tem várias, essa paralisação ainda é maior. Então, você fica em dúvida se o que você vai falar nos seus stories é interessante o suficiente para o seu público, você tem medo de rirem de você, você acha que não tem muitos recursos para estar mostrando para as pessoas, muitos aparelhos, muitas canetas, muitos materiais, cantinho de estudos e tudo mais, como você vê outras influenciadoras da área de estudos mostrarem, ou você tem até receio de ser chamada de blogueirinha, seja pelos seus amigos, pelas pessoas da faculdade. Então, pode ser que qualquer um desses motivos aqui estejam travando o seu crescimento no Instagram por causa do medo, por causa da vergonha, por causa da insegurança. Isso eu digo não porque eu estou tentando supor sobre você, mas porque muita gente respondeu na pesquisa algo desse tipo. E eu não te condeno por isso, eu te entendo, eu também passei por isso, mas eu pude superar, então eu sei que você também consegue. Então agora eu vou te falar quais são esses 3 passos para turbinar os stories do seu Instagram e nenhum é um bicho de 7 cabeças. Passo 1. É necessário primeiro, para você turbinar os seus stories, que você resolva os seus problemas subjetivos. O que são problemas subjetivos? Subjetivo é aquilo que está no campo ainda da imaginação, da emoção, que não é palpável, tá? Não é uma coisa concreta, mas é uma coisa muito importante, porque nós somos seres subjetivos também. A gente não é feito só de matéria, mas a gente é feito de sentimento, os nossos medos nos paralisam, as nossas metas nos movem. Então, é necessário que primeiro você resolva o que está te travando de fazer os seus stories. Porque não adianta eu te dizer como fazer os stories se você está travada com um monte de medos, de vergonhas, de inseguranças e não vai colocar em prática o que eu te falar. Então, vamos falar primeiro sobre resolver os problemas subjetivos. Primeiro, você não precisa seguir um padrão de aparência. Eu acho que o que mais me travou quando eu
quis começar a aparecer na internet, que eu tinha pavor de aparecer, era justamente a minha aparência. Eu tinha alguns complexos com a minha própria aparência que não me deixavam ser eu mesma. Então, quando eu me via em vídeo, quando, por exemplo, alguém na faculdade gravava alguma coisa que eu acabava aparecendo sem querer no vídeo, eu achava muito estranha a minha aparência e eu achava muito estranho ver a minha boca mexendo. Então, quando eu falo isso para as pessoas riem. Mas é que, tipo, nas fotos eu só me via assim, não via a minha boca mexendo. E aí, quando eu comecei a me ver falando, eu me achei muito esquisita. Só pelo fato de eu achar que as pessoas iriam pensar algo sobre mim, eu deixava de fazer aquilo que eu queria. Só que o que me motivou a poder sair daquele estado foi justamente eu querer ser uma pessoa diferente daquilo que eu era naquele momento, porque eu pensei, se eu não mudar, eu vou ser sempre essa pessoa que se esconde, que tem medo. Como é que eu vou levar minha mensagem para o mundo, para as outras pessoas? Como é que eu vou poder fazer a diferença? Ter um negócio que é referência? Eu não vou conseguir nunca, porque eu estou me escondendo. O primeiro passo foi eu aceitar que eu teria que aparecer para as pessoas. Eu aceitar que, para eu ser empreendedora de sucesso, as pessoas tinham que confiar em mim para comprar os meus produtos, elas iam ter que se familiarizar comigo. Então, a primeira coisa foi isso. A segunda coisa é você buscar se acostumar com a sua imagem, e isso só acontece se você praticar. Se você não quiser praticar indo direto para os stories, começa a gravar vídeos no seu celular e não manda para ninguém. Grava o vídeo e se vê. Você vai achar terrível. Você vai achar que não tem desenvoltura ou que não está sendo natural o suficiente. Grava outro dia um vídeo e se vê. Pega um tema qualquer, simula como você fosse falar nos stories, grava esse vídeo, fica para você. Outra coisa que vai te ajudar muito a fazer os seus stories é você imaginar a persona que está do outro lado e você conversar com ela. Como assim? Você sabe que você tem que definir quem é a sua persona, né? A persona é a personificação do seu público-alvo, do seu público ideal. Então, se você imagina que a pessoa que seria o seu público-alvo é uma menina que tem 20 anos, que está na faculdade, que tem determinadas dores e determinados desejos, você consegue se comunicar com essa pessoa de uma forma muito mais direta do que se você não souber para quem é que você está falando. Outro lembrete que você tem que ter é que o seu seguidor ele já tem costume de assistir stories e gosta. Então, ninguém vai achar um bicho de 7 cabeças se você aparecer nos seus stories. Ninguém vai fazer uma festa quando você aparecer e ninguém vai te fuzilar quando você aparecer. É normal. As pessoas assistem stories todos os dias, elas estão acostumadas. Só você que está começando os stories que não está acostumado ainda. Mas você também vai acostumar à medida que você fizer. E a outra coisa que você tem que saber é que as pessoas não vão te criticar porque você está se relacionando bem com o seu público. Essas ofensas, elas não vêm com frequência de forma tão gratuita assim. Porque você acompanha influenciadoras, artistas, você acha que o hateirismo é algo, tipo, é muito forte na internet, mas você acha que é algo predominante, não é. A maior parte das pessoas ainda são pessoas boas, ainda são pessoas de caráter. A maior parte das pessoas vão estar lá para te apoiar. Então, pode acontecer de alguém vir te ofender gratuitamente? Pode, mas isso é só quando você já tem um perfil maior. Por exemplo, o meu perfil tem mais de 60 mil seguidores e eu não recebo esse tipo de ataque, sabe? Mas eu sei que quando as pessoas têm visibilidade, o perfil está muito grande, é mais fácil de receber esse tipo de ataque porque tem mais gente lá e no mundo é assim. Se você trabalha com 5 pessoas, a chance de ter uma pessoa ruim não é alta, mas se você trabalha com 100, com certeza vai ter uma pessoa ruim lá dentro. Então, tira da sua cabeça que vai vir gente do nada te criticar, porque isso é muito difícil de acontecer. E se acontecer, você tem que saber quem você é e não o que a pessoa falou de você. E o passo 2 é que você tem que colocar em prática imediatamente. Aqui eu vou te dizer como colocar em prática esses seus stories. Primeiro, você não precisa esperar o momento certo. O momento certo já passou. O momento certo era quando você tinha um seguidor, porque você precisava falar com aquela pessoa e você não falou. Então, já passou, você tem que correr contra o prejuízo. Segundo lembrete, nem todos os dias vai ter interação, mas isso não é motivo para parar. Nem todos os dias acontecem coisas maravilhosas, as pessoas interagem, você faz um post e enche de comentários. Você tem que parar daquela visão de que tem que viver de aparência. Tipo assim, você faz um post, ele tem que ter
30 comentários. Você faz um story, ele tem que ter não sei quantas mil visualizações. Gente, isso não existe. Pessoas são pessoas, não são números. Não precisa você ficar contando. Eu tenho 5 mil seguidores, então é para eu ter não sei quantas curtidas. Pessoas são variáveis. Às vezes a pessoa tá lá só querendo passar o Instagram, às vezes ela quer curtir a foto, às vezes ela lê o seu post com atenção, mas às vezes não. Ela salva para ler depois. Ela não é obrigada a curtir o seu post. Ela não é obrigada a ver a sua história aquele dia. Ela vai ver se for confortável para ela, se estiver agregando para ela. E você não precisa ficar morrendo por causa disso. Não é porque a pessoa curtiu o teu post que ela vai comprar o teu material e não é porque ela deixou de curtir que ela não vai comprar. Outro lembrete, você não precisa de muitos materiais, então não espera você ter o iPhone, não espera você ter um cantinho de estudos e nem espera fazer tudo perfeito, porque no começo você não faz nada perfeito. Estou cansada de repetir. Feito é melhor que perfeito. Então, sempre vai nisso. Com o tempo, você vai aprendendo a fazer as coisas melhores. Você acha que eu conseguia falar direito no meu primeiro story? Eu fazia o story gaguejando, eu fazia o story dizendo... Eu gravava 50 vezes para postar um. Só que eu percebi que isso estava me atrapalhando, porque em vez de gravar 50 stories e salvar para eu ficar postando 50 dias, eu estava fazendo em um dia, então eu estava gastando meu tempo, porque eu estava tentando fazer algo perfeito em um momento que não poderia sair perfeito, porque no meu primeiro dia não pode sair uma história perfeita, porque eu não tenho experiência. E outra coisa, não precisa fazer histórias perfeitas. História tem que ser vida real, tipo bastidor. A pessoa se conecta com aquilo que não é perfeito. Então, quando você mostra uma vida de porcelana, os seus seguidores, eles não se conectam tanto. Eles podem invejar a sua vida, eles podem desejar a sua vida, mas eles não se identificam. Como quando você mostra, por exemplo, a sua realidade mais simples. Outra coisa é que você não tem que fazer a mesma coisa que todo mundo está fazendo. Então, se todo mundo está fazendo uns stories super editados, com transições, com, não sei, designs feitos no Canva e tal, e você não sabe fazer, você não vai fazer stories. Não, você não precisa fazer o que as outras pessoas estão fazendo. Você só precisa fazer o que você precisa fazer para o seu público da forma que você pode, tá? E o story, ele é sobre relacionamento, ele não é sobre flop. Essa é uma palavra que eu odeio, porque, tipo, para mim não existe isso. Não existe você postar um conteúdo e o conteúdo não ir bem, tipo, o que vai bem é você ter postado o conteúdo. Para mim, a falha é se você não postar. A falha é se você faz um resumo e deixa ele na gaveta. Essa é a falha, esse é o flop. Agora, se você postou, uau, atingiu o objetivo. Você colocou o conteúdo no mundo, você colocou aquilo para uma pessoa depois chegar lá e ver. Tanto faz se vai ser hoje, tanto faz se vai ser daqui a 10 dias ou daqui a um mês. Você vai ajudar uma pessoa com aquele conteúdo. Não tem nada a ver com o número, mas tem a ver com a sua ação. Então, você não tem que se incomodar com flop, você tem que se incomodar com o que você está fazendo. Você acha que as pessoas vão entrar no seu perfil e vão ficar procurando quantas curtidas tem a sua foto, quantos comentários tem? Ou elas vão procurar se tem conteúdo bom o suficiente ali para ela consumir? Então, o story também é assim, não é sobre flop, não é, eu postei e ninguém visualizou. Não, é sobre relacionamento. Busca se relacionar com o seu público e você vai ter muito mais interações, muito mais conexões com a sua audiência. E o terceiro passo é você ter um manual com a programação pronta. E isso aqui é uma super novidade. Como assim ter um manual com a programação pronta? Vamos lá. Eu estava analisando os dados da pesquisa. E aqui eu perguntei, 75 pessoas responderam. E eu perguntei, me conta sobre algo que você já sabe que é o certo a se fazer no StudyGram, mas que você tem dificuldade de executar. E 32% respondeu stories, aparecer, gravar, me relacionar com o público. Fora isso, aqui também, quando eu deixei aquele campo outros, várias pessoas falaram aparecer nos stories, frequência nos stories. Aqui embaixo também tem aparecer nos stories. Então, isso me fez, nossa, eu tenho até um vídeo já lá no YouTube falando sobre isso, mas as pessoas ainda estão com muita dificuldade, então eu tenho que ajudá-las nesse sentido. Aqui eu perguntei, qual desses produtos você compraria com um preço de até R$ 97 para te ajudar a crescer e vender mais no seu perfil de estudos? E aqui tinha um produto chamado Turbinando Stories, não é uma ideia, ideias de stories, e eu nem lembro o que é que eu botei depois, mas eu sei que 44% falou que teria interesse nesse tipo de produto para ajudar a crescer no perfil de estudos e a vender mais utilizando os stories.
Eis aqui em primeira mão para vocês que estão aqui, o manual Turbinando os Stories. É um produto novo, saindo do forno. Só vocês sabem disso até agora. E eu criei, então, um manual para que você saiba como é que você pode fazer esses stories interessantes para o seu público. O que é o Turbinando Stories? É um manual com instruções para te fazer destravar nos stories e conquistar o seu público. Destravar é realmente você parar de todo esse medo, porque você já vai saber o que você deve fazer, o que você deve falar nos seus stories, para que o seu público se apaixone por aquilo que você faz. Tem uma programação pronta de 31 dias de stories interessantes para você não precisar ficar fritando a cabeça e já começar a aplicar agora. Então, tudo isso que eu te falei já dá para você começar a fazer os seus stories. Mas no manual você tem já a programação pronta, dizendo no dia 1 o que você tem que fazer e te dando dicas de como executar. E ele é montado de um jeito estratégico para te fazer ir avançando na sua conexão com o público. Então, eu começo com aquela dica mais básica para você ir se introduzindo para o público, até você pegar o jeito de fazer ótimos stories. Tá lento? Vamos ver, então, como ele é por dentro? Deixa eu te mostrar. Então, esse é o manual, ele é um produto digital, do mesmo jeito que a gente já é acostumado a vender. O nome dele é Turbinando Stories, é uma programação pronta de conteúdos interessantes para bombar os seus stories. E aqui eu falo, né? Chega de bloqueio criativo, não saber o que falar, não ter um público que te conhece, stories sem sentido, pouca visualização, baixa conexão com o seu público, vergonha dos seus stories. Esse é um manual feito para arrasar nos stories, né? Então, é justamente para você poder se conectar. Aqui eu falo um pouquinho sobre a minha experiência com os stories, tipo, como era difícil para mim antes, e falando que se eu conseguir, você também consegue. Eu falo para você por que a gente deve postar stories todos os dias no Instagram, te dou várias razões. Falo sobre se você não posta esses stories, o que é que acontece? Se você não está com frequência trazendo esses conteúdos para os seus seguidores. E falo aqui sobre a forma de resolver esse problema. Então, trago algumas instruções e aqui começa a programação de stories mesmo. Então, eu fiz uma tabela em que você tem a instrução e como você vai fazer aquilo. Por exemplo, dia 3, dia de ouvir a galera. Comece falando que você quer entender melhor o seu seguidor para trazer conteúdos úteis para ele. Depois coloque uma caixinha de perguntas dizendo qual a sua maior dificuldade nos estudos. Próximos passos. Escolha algumas respostas para responder no story, dando uma dica de como superar aquela dificuldade. Responda alguma contando sua própria experiência com aquela dificuldade. Anote ou printe todas as respostas para usar depois como temas de conteúdo. Então, aqui tem vários dias com várias programações diferentes. Então, todo dia é uma coisa nova que você vai trazer no story do seu Instagram. Em algumas programações, são dicas extras, coisas que você pode escolher fazer a mais naquele dia, naquela story. Algumas é uma explicação lógica, por que eu estou te pedindo para fazer isso? E algumas é o próximo passo. Então, você vai sempre olhar aqui o que é essa instrução. Por exemplo, aqui no dia 2, fale para o seu seguidor que a partir de agora os seus stories serão mais ativos, porque você quer se conectar com ele para ajudar melhor nos estudos. Gera expectativa dizendo algo do tipo, aguarde que vem muita coisa boa por aí. E deixa uma enquete perguntando se ele gostou da ideia. Por quê? Ao se comprometer com o seu público, fica mais fácil de não falhar na produção de conteúdo dos stories, porque você vai saber que tem alguém esperando aquilo. Ao falar de algo que está por vir, deixar um mistério, você ativa o gatilho mental da antecipação, que faz a pessoa ficar curiosa e interessada para ver o que é que você vai fazer. Então, sempre aqui vai ter a programação do dia e o que é que você vai fazer naquele dia. Então, tem uma programação de 31 dias de stories, sendo que são todos diferentes. Então, se você quiser repetir algum deles naquele mesmo mês, você vai ficar com um tema novo para fazer no próximo. Ou se você quiser fazer mesmo todo dia um tema novo, você pode repetir a mesma coisa no próximo mês ou até mesmo alterar aquele tema. Então, por exemplo, aqui eu coloquei no dia 17. Hoje é dia de bastidores mais enquetes, né? Você vai mostrar uma coisa dos seus bastidores e vai fazer uma enquete sobre aquilo. Digamos que na primeira vez que você fez isso, você fez sobre o seu jeito de estudar. Mas na segunda vez que você vai fazer aquele mesmo formato, você vai fazer sobre produtividade, ou sobre hobbies que você tem, ou sobre coisas da sua rotina mesmo produtiva, como, por exemplo, que você começou a fazer exercício, que você começou a se alimentar melhor.
que você está inspirando as pessoas a fazerem isso também. Enfim, você vai trocar a temática, mas vai usar o mesmo script de história. Então, acaba que são 31 dias de programação, mas que você pode fazer por meses e meses esses scripts só trocando os temas. E o principal objetivo disso é você pegar o jeito de fazer os seus stories. Então, vai chegar uma hora que você vai saber criar a sua própria programação sem precisar seguir o script, entendeu? Mas é só você ir marcando aqui e vendo, tipo, esse eu já fiz esse mês, esse eu não fiz ainda. Então, por exemplo, tem coisas que, como a caixinha de pergunta, eu só coloquei aqui uma vez nessa programação, para você colocar a caixinha de pergunta. Mas isso não quer dizer que você vai botar só uma vez no mês. Você pode botar uma vez por semana, você pode botar 2 vezes por semana. Então, essa ideia de ter 31 dias é só para te dizer que vai ter conteúdo para todo dia do mês, mas que acaba tendo muito mais, porque você vai repetir aquele mesmo tema em vários dias do mês. Aqui tem algumas dicas mais práticas para você aplicar. E é isso, é basicamente isso. O foco é maior nessa programação mesmo, tá? Meninas, e ele então tá com preço promocional de lançamento, com 30% de desconto. Esse aqui é um print lá da Eduz, né? Como o nome dele tá, Turbina Stories, programação pronta para conectar com o público do Studigram. Como eu falei para vocês, que seria um preço de até R$ 97 aqueles produtos, mas esse é bem menor, é menos da metade, então de R$ 47 está por R$ 32,90 à vista, ou parcelado por 7 vezes de R$ 5,27. É vendido pela Eduz, lá pode ser no cartão de crédito, boleto, Pix, aquelas coisas todas. E eu vou deixar aqui o link de desconto para vocês que estão participando dessa aula. Então, a galera que participou vai ter esses 30% de desconto. Provavelmente o preço vai ser diferente quando for avisado para outras pessoas sobre esse produto, tá bom? E é isso, eu acho que finalizei aqui. E aí, topa turbinar os seus stories? Espero que essa aula tenha sido útil para você. Eu fiz com muito carinho. Foi a maior correria essa semana para mim, mas eu precisava te dar uma ajuda nessa parte de stories, porque eu sei que isso muda muito o seu jogo. Tipo, você vai ver que você vai se conectar muito mais com o seu público.